NR16 Atividades e operações perigosas. 16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos anexos desta norma regulamentadora NR. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade mediante laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT. O disposto no item 16.3 não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho nem a realização ex ofício da perícia. Para os fins desta norma regulamentadora, são consideradas atividades ou operações perigosas as executadas com explosivo sujeito a degradação química ou autocatalítica, b. Ação de agentes exteriores, tais como calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos. As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos em quaisquer vasilhames a granel são consideradas, em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades até o limite de 200 litros para os inflamáveis líquidos e 135 quilos para inflamáveis gasosos liquefeitos. As quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos não serão consideradas para efeito desta norma. Não se aplica o item 16.6 às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível original de fábrica e suplementares certificados pelo órgão competente. Para efeito desta norma regulamentadora, considera-se líquido combustível todo aquele que possua ponto de fulgor maior que 60 graus Celsius e inferior ou igual a 93 graus Celsius. Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser delimitadas sob responsabilidade do empregador. Anexo 1. Atividades e operações perigosas com explosivos. 1. São consideradas atividades ou operações perigosas as enumeradas no quadro 1 seguinte. Atividades. A. No armazenamento de explosivos, adicional de 30%, todos os trabalhadores que nessa atividade ou que permaneçam nessa área de risco. B. No transporte de explosivos. C. Na operação de escorva dos cartuchos de explosivos. D. Na operação de carregamento de explosivos. E. Na detonação. F. Na verificação de denotações falhadas. G. Na queima e destruição de explosivos deteriorados. E H. Nas operações de manuseio de explosivos. Todos, adicional de 30% a todos os trabalhadores nessa atividade. 2. O trabalhador cuja atividade esteja enquadrada nas hipóteses acima discriminadas faz jus ao adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros ou participações nos lucros da empresa, sendo-lhe ressalvado o direito de opção por adicional de insalubridade eventualmente devido. 3. São consideradas áreas de risco. A. Nos locais de armazenagem de pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados na fabricação de misturas explosivas ou de fogos de artifício, a área compreendida no quadro número 2. B. Nos locais de armazenagem de explosivos iniciadores, a área compreendida no quadro número 3. C. Nos locais de armazenagem de explosivos de ruptura e pólvoras mecânicos, pólvora negra e pólvora chocolate ou parda, área de operação compreendida no quadro número 4. D. Quando se tratar de depósitos barricados ou entrincheirados para o efeito de delimitação de área de risco, as distâncias previstas no quadro número 4 podem ser reduzidas à metade. E. Será obrigatória a existência física de delimitação da área de risco, assim entendido qualquer obstáculo que impeça o ingresso de pessoas não autorizadas. Anexo 2. Atividades e operações perigosas com inflamáveis. 1. São consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a essas atividades ou operações, bem como aqueles que operam na área de risco, adicional de 30% às realizadas. A. Na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito, adicional de 30% na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito. B. No transporte e armazenagem de inflamáveis, líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não desgaseificados ou decantados, todos os trabalhadores da área de operação. C. Nos postos de reabastecimento de aeronaves, todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco. D. Nos locais de carregamento de navios-tanque, vagões-tanque, caminhões-tanque e enchimento de vasilhames com inflamáveis, líquidos ou gasosos liquefeitos, todos os trabalhadores nessas atividades ou que operem na área de risco. E. Nos locais de descarga de navios-tanques, vagões-tanques e caminhões-tanques com inflamáveis, líquidos ou gasosos liquefeitos ou de vasilhames vazios não desgaseificados ou decantados. Nos serviços de operação e manutenção de navios-tanque, vagões-tanque, caminhões-tanque, bombas e vasilhames,
com inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos ou vazios não desgaseificados ou decantados. Nas operações de desgaseificação, decantação e reparos de vasilhames não desgaseificados ou decantados. Nas operações de teste de aparelho de consumo do gás e seus equipamentos. Todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco. No transporte de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos em caminhão-tanque, motoristas e ajudantes. No transporte de vasilhames em caminhão de carga contendo inflamável líquido em quantidade total igual ou superior a 200 litros quando não observado o disposto nos subitens 4.1 e 4.2 deste anexo, motoristas e ajudantes. No transporte de vasilhames em carreta ou caminhão de carga contendo inflamáveis gasosos e líquidos em quantidade total igual ou superior a 135 kg, motoristas e ajudantes. Nas operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos, operador de bomba e trabalhadores que operam na área de risco. 2. Para os efeitos desta norma regulamentadora, NR, entende-se como 1. Serviço de operação e manutenção de embarcações, vagões-tanques, caminhões-tanques, bombas e vasilhames de inflamáveis. A. Atividades de inspeção, calibração, medição, contagem de estoque e colheita de amostragem em tanques ou quaisquer vasilhames cheios. B. Serviços de vigilância, de arrumação de vasilhames vazios não desgaseificados, de bombas propulsoras em recinto fechado e de superintendência. C. Atividades de manutenção, reparo, lavagem, pintura de embarcações, tanques, viaturas de abastecimento e de quaisquer vasilhames cheios de inflamáveis ou vazios não desgaseificados. D. Atividades de desgaseificação e lavagem de embarcações, tanques, viaturas, bombas de abastecimento ou quaisquer vasilhames que tenham contido inflamáveis líquidos. E. Quaisquer outras atividades de manutenção ou operação tais como serviço de almoxarifado, de escritório, de laboratório, de inspeção de segurança, de conferência, de estoque, de ambulatório médico, de engenharia, de oficinas em geral, de caldeiras de mecânica, de eletricidade, soldagem, enchimento, fechamento e arrumação de quaisquer vasilhames com substâncias consideradas inflamáveis, desde que essas atividades sejam executadas dentro das áreas consideradas perigosas, ad referendo do Ministério do Trabalho. 2. Serviços de operação e manutenção de embarcações, vagões-tanques, caminhões-tanques e vasilhames de inflamáveis gasosos liquefeitos. A. Atividades de inspeção nos pontos de vazamento eventual no sistema de depósito de distribuição e de medição de tanques pelos processos de escapamento direto. B. Serviços de superintendência. C. Atividades de manutenção das instalações da frota de caminhões-tanques executadas dentro da área e em torno dos pontos de escapamento normais ou eventuais. D. Atividades de decantação, desgaseificação, lavagem, reparos, pinturas e areação de tanques, cilindros e botijões cheios de GLP. E quaisquer outras atividades de manutenção ou operações executadas dentro das áreas consideradas perigosas pelo Ministério do Trabalho. 3. Armazenagem de inflamáveis líquidos em tanques ou vasilhames. A. Quaisquer atividades executadas dentro da bacia de segurança dos tanques. B. Arrumação de tambores ou latas ou quaisquer outras atividades executadas dentro do prédio de armazenamento de inflamáveis ou em recintos abertos e com vasilhames cheios, inflamáveis ou não, desgaseificados ou decantados. 4. Armazenagem de inflamáveis gasosos liquefeitos em tanques ou vasilhames. A. Arrumação de vasilhames ou qualquer outra atividade executada dentro do prédio de armazenamento de inflamáveis ou em recintos abertos e com vasilhames cheios de inflamáveis ou vazios não desgaseificados ou decantados. 5. Operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos. A. Atividades ligadas diretamente ao abastecimento de viaturas com motor de explosão. 6. Outras atividades tais como manutenção, lubrificação, lavagem de viaturas, mecânica, eletricidade, escritório de vendas e gerência, ad referendo do Ministério do Trabalho. 7. Enchimento de quaisquer vasilhames, tambores e latas com inflamáveis líquidos. A. Atividades de enchimento, fechamento e arrumação de latas ou caixas com latas. 8. Enchimento de quaisquer vasilhames, cilindros, botijões com inflamáveis gasosos liquefeitos. A. Atividades de enchimento, pesagem, inspeção, estiva e arrumação de cilindros ou botijões cheios de GLP. B. Outras atividades executadas dentro da área considerada perigosa ad referendo do Ministério do Trabalho. 3. São consideradas áreas de risco. A. Poços de petróleo em produção de gás. Círculo com raio de 30 metros no mínimo, com centro na boca do poço. B. Unidade de processamento das refinarias. Faixa de 30 metros de largura no mínimo, contornando a área de operação. C. Outros locais de refinaria onde se realizam operações com inflamáveis em estado de volatização ou possibilidade de volatilização decorrente de falha ou defeito dos sistemas de segurança e fechamento da válvula. Faixa de 15 metros de largura no mínimo, contornando a área de operação. D. Tanques de inflamáveis líquidos, toda a bacia de segurança. E. Tanques elevados de inflamáveis gasosos. Círculo com raio de 3 metros, com centro nos pontos de vazamento eventual. Válvula, registros,
dispositivos de medição por escapamento e gachetas. F. Carga e descarga de inflamáveis líquidos contidos em navios, chatas e batelões. Afastamento de 15 metros da beira do cais durante a operação com extensão correspondente ao comprimento da embarcação. G. Abastecimento de aeronaves, toda a área de operação. H. Enchimento de vagões, tanques e caminhões-tanque com inflamáveis líquidos. Círculo com um raio de 15 metros com centro nas bocas de enchimento dos tanques. I. Enchimento de vagões-tanque e caminhões-tanques inflamáveis gasosos liquefeitos. Círculo com 7,5 metros, centro nos pontos de vazamento eventual, válvula e registros. J. Enchimento de vasilhames com inflamáveis gasosos liquefeitos. Círculos com raio de 15 metros com centro nos bicos de enchimentos. L. Enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos em locais abertos. Líquido com raio de 7,5 metros com centro nos bicos de enchimento. M. Enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos em recinto fechado. Toda a área interna do recinto. N. Manutenção de viaturas, tanques, bombas e vasilhames que continham inflamável líquido. Local de operação acrescido de faixa de 7,5 metros de largura em todos os seus pontos externos. O. Desgaseificação, decantação e reparos de vasilhames não desgaseificados ou decantados utilizados no transporte de inflamáveis. Local da operação acrescido de faixa de 7,5 metros de largura em torno dos seus pontos externos. P. Testes em aparelhos de consumo de gás e seus equipamentos. Local da operação acrescido de faixa de 7,5 metros de largura em torno dos seus pontos extremos. Q. Abastecimento de inflamáveis. Toda a área de operação, abrangendo no mínimo o círculo com raio de 7,5 metros, com centro no ponto de abastecimento, e o círculo com raio de 7,5 metros, com centro na bomba de abastecimento da viatura, e faixa de 7,5 metros de largura para ambos os lados da máquina. R. Armazenamento de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos ou vazios não desgaseificados ou decantados em locais abertos. Faixa de 3 metros de largura em torno dos seus pontos externos. S. Armazenamento de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos ou vazios não desgaseificados ou decantados em recinto fechado. Toda a área interna do recinto. T. Carga e descarga de vasilhames contendo inflamáveis líquidos ou vasilhames vazios não desgaseificados ou decantados, transportados por navios, chatas ou batelões. Afastamento de 3 metros da beira do cais, durante a operação com extensão correspondente ao comprimento da embarcação. 4. Não caracterizam periculosidade para fins de percepção de adicional. O manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, simples, compostas ou combinadas, desde que obedecidos os limites consignados no quadro 1 abaixo, independentemente do número total de embalagens manuseadas, armazenadas ou transportadas, sempre que obedecidas às normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a norma NBR 11567 de 91 e a legislação sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados. O manuseio, a armazenagem e o transporte de recipientes de até 5 litros, lacrados na fabricação contendo líquido inflamável independente do número total de recipientes, manuseados, armazenados ou transportados, sempre que obedecidas às normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a legislação sobre produtos perigosos relativas ao meio de transporte utilizado. O quadro 1 da FNR trata sobre a capacidade máxima para embalagens de líquidos inflamáveis. Glossário. Bombonas. Elementos de metal ou plástico com secção retangular ou poligonal. Caixas. Elementos com faces retangulares ou poligonais, feitas de metal, madeira, papelão, plástico flexível, plástico rígido ou outros materiais compatíveis. Embalagens ou embalagens simples. Recipientes ou quaisquer outros componentes ou materiais necessários para embalar com a função de conter e proteger líquidos inflamáveis. Embalagens combinadas. Uma combinação de embalagens consistindo em uma ou mais embalagens internas acondicionadas numa embalagem externa. Embalagens compostas consistem em uma embalagem externa e um recipiente interno construídos de tal forma que o recipiente interno e a embalagem externa formam uma unidade que permanece integrada, que se enche, manuseia, armazena, transporta e esvazia como tal. Embalagens certificadas são aquelas aprovadas nos ensaios e padrões de desempenho fixados para embalagens, da NBR 11567 de 91. Embalagens externas são a proteção exterior de uma embalagem composta ou combinada juntamente com quaisquer outros componentes necessários para conter e proteger recipientes ou embalagens. Embalagens internas são aquelas que, para serem manuseadas, armazenadas ou transportadas, necessitam de uma embalagem externa. Grupo de embalagens. Os líquidos inflamáveis classificam-se para fins de embalagens 3 grupos conforme o nível de risco. Grupo de embalagens 1, alto risco. Embalagens 2, risco médio. Embalagens 3, baixo risco. Para efeito de classificação de grupo de embalagens, segundo risco, adotar-se-á a classificação descrita na tabela do item 4, Relação de Produtos Perigosos, da Portaria número 204, de 20 de maio de 1997, do Ministério dos Transportes. Lacrados.
fechados no processo de envasamento de maneira estanque para que não venham a apresentar vazamentos nas condições normais de manuseio, armazenamento ou transporte, assim como decorrentes de variações de temperatura, umidade ou pressão ou sob efeito de choques e vibrações. Líquidos inflamáveis. Para os efeitos do adicional de periculosidade, estão definidos na NR20, portaria número 3.214 de 78. Recipientes. Elementos de contenção com quaisquer meio de fechamento destinados a receber e conter líquidos inflamáveis. Exemplo, latas, garrafas e etc. Tambores. Elementos cilíndricos de fundo, plano ou convexo feito de metal, plástico, madeira, fibra ou outros materiais adequados. Esta definição inclui também outros formatos excluídas bombonas, por exemplo, redondo de bocal cintado ou em formato de balde. Anexo 3. Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Anexo 3. Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. As atividades ou operações que impliquem exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: a. Empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme Lei 7102 de 1983 e suas alterações posteriores. B. Empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública, direta ou indireta. 3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo. Atividades ou operações: vigilância patrimonial. Descrição: segurança patrimonial e ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas. Segurança de eventos. Segurança patrimonial e ou pessoal em espaços públicos ou privados de uso comum do povo. Segurança nos transportes coletivos. Segurança patrimonial e ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas instalações. Segurança ambiental e florestal. Segurança patrimonial e ou pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de reflorestamento. Transporte de valores. Segurança na execução do serviço de transporte de valores. Escolta armada. Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores. Segurança pessoal. Acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou de grupos. Supervisão, fiscalização operacional. Supervisão e ou fiscalização direta dos locais de trabalho para acompanhamento e orientação dos vigilantes. Telemonitoramento e telecontrole. Execução de controle e ou monitoramento de locais através de sistemas eletrônicos de segurança. Anexo 4. Atividades e operações perigosas com energia elétrica. 1. Tem direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores que executam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão, que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade, conforme estabelece NR10, que realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão no sistema elétrico de consumo, SEC. No caso de descumprimento do item 10.2.8 e seus subitens da NR10, segurança em instalação e serviços em eletricidade, das empresas que operem em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência, SEP, bem como suas contratadas em conformidade com as atividades e respectivas áreas de risco descritas no quadro 1 deste anexo. Não é devido o pagamento do adicional nas seguintes situações: a. Nas atividades ou operações no sistema elétrico de consumo, em instalações ou equipamentos elétricos desenergizados e liberados para o trabalho, sem possibilidade de energização acidental, conforme estabelece a NR10. B. Nas atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos alimentados por extra baixa tensão. C. Nas atividades ou operações elementares realizadas em baixa tensão, tais como o uso de equipamentos elétricos energizados e os procedimentos de ligar e desligar circuitos elétricos, desde que os materiais e equipamentos elétricos estejam em conformidade com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. O trabalho intermitente é equiparado à exposição permanente para fins de pagamento integral do adicional de periculosidade nos meses em que houver exposição, excluída a exposição eventual, assim considerado o caso fortuito ou que não faça parte da rotina. 4. Das atividades no sistema elétrico de potência, SEP. Para os efeitos deste anexo, entende-se como atividades de construção, operação e manutenção de redes de linhas aéreas ou subterrâneas de alta e baixa tensão integrantes do SEP. A.
montagem, instalação, substituição, conservação, reparos, ensaios e testes de verificação, inspeção, levantamento, supervisão e fiscalização, fusíveis, condutores, para-raios, postes, torres, chaves, muflas, isoladores, transformadores, capacitores, medidores, reguladores de tensão, religadores, seccionalizadores, carrier, onda portadora via linhas de transmissão, cruzetas, relé e braço de iluminação pública, aparelho de medição gráfica, bases de concreto ou alvenaria de torres, postes e estrutura de sustentação de redes e linhas aéreas e demais componentes das redes aéreas. B. Corte e poda de árvore. C. Ligações e cortes de consumidores. D. Manobras aéreas e subterrâneas de redes e linhas. E. Manobras em subestação. F. Testes de curto em linhas de transmissão. G. Manutenção de fontes de alimentação de sistemas de comunicação. H. Leitura em consumidores de alta tensão. I. Aferição em equipamentos de medição. J. Medidas de resistências, lançamento e instalações de cabo contrapeso. K. Medidas de tempo eletromagnético, rádio, interferência e correntes induzidas. L. Testes elétricos em instalações de terceiros em faixas de linhas de transmissão, oleodutos, gasodutos e etc. M. Pintura de estruturas e equipamentos. N. Verificação, inspeção, inclusive aérea, fiscalização, levantamento de dados e supervisão de serviços técnicos. O. Montagem, instalação, substituição, manutenção e reparos de barramentos, transformadores, disjuntores, chaves e seccionadoras, condensadores, chaves a óleo, transformadores para instrumentos, cabos subterrâneos e subaquáticos, painéis, circuitos elétricos, contatos, muflas e isoladores e demais componentes de redes subterrâneas. P. Construção civil, instalação, substituição e limpeza de vala, bancos de dutos, condutos, canaletas, galerias, túneis, caixas ou postos de inspeção, câmeras. Q. Medição, verificação, ensaios, testes, inspeção, fiscalização, levantamento de dados e supervisões de serviços técnicos. Para os efeitos deste anexo, entende-se como atividade de construção, operação e manutenção nas usinas, unidades geradoras, subestações e cabinas de distribuição em operações integrantes do CEP. A. Montagem, desmontagem, operação e conservação de medidores, relés, chaves, disjuntores e religadoras, caixas de controle, cabos de força, cabos de controle, barramentos, baterias e carregadores, transformadores, sistemas anti-incêndio e de resfriamento, bancos de capacitores, reatores, reguladores, equipamentos eletrônicos, eletromecânico, eletrônico, painéis, para-raios, áreas de circulação, estrutura suporte e demais instalações e equipamentos elétricos. B. Construção de valas de dutos, canaletas, bases de equipamentos, estruturas, condutos e demais instalações. C. Serviços de limpeza, pintura e sinalização de instalações e equipamentos elétricos. D. Ensaios, testes, medições, supervisão, fiscalizações e levantamentos de circuitos e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e telecontrole. Anexo 5. Atividades perigosas em motocicleta. Em virtude de decisão judicial proferida por meio de acordo da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, transitado em julgado, proferido em sede da ação, foi declarada a nulidade da portaria MTE número 1565 de 2014, a fim de que seja determinado o reinício do procedimento de regulamentação. 1. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. 2. Não são consideradas perigosas para efeito deste anexo. A. A utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela. B. As atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. C. As atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. D. As atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, assim considerado fortuito ou que, sendo habitual, dar-se por tempo extremamente reduzido. Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Neste anexo, é apresentado um quadro de atividades e áreas de risco referente a atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Nota explicativa. Não são consideradas perigosas para efeito deste anexo as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de raio-x para diagnóstico médico. 2. Áreas tais como emergências, centros de tratamento intensivo, sala de recuperação e leito de internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do equipamento móvel de raio-x.